A história política do Brasil contemporâneo é pontuada por momentos de profunda ruptura, mas poucos foram tão simbólicos e carregados de tensão quanto a trajetória de um homem que saiu das fileiras do exército para ocupar o centro do poder nacional. Para compreender o fenômeno Jair Messias Bolsonaro, é essencial retornar às suas raízes no interior de São Paulo, na pacata cidade de Eldorado, onde passou grande parte de sua juventude. Descendente de imigrantes italianos, ele cresceu em um ambiente que valorizava os princípios da ordem e do patriotismo, elementos que mais tarde se tornariam os pilares inabaláveis de sua identidade pública. Seu ingresso na prestigiada Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, não representou apenas um passo profissional, mas o início de uma formação rigorosa que, paradoxalmente, revelaria um lado inquieto e impetuoso que desafiaria as normas da própria instituição. O primeiro grande holofote nacional sobre o então capitão surgiu em 1986, em um contexto de transição democrática e instabilidade econômica severa. Bolsonaro escreveu um artigo para a revista Veja criticando abertamente os baixos salários dos oficiais e as condições de trabalho nos quartéis. O texto, intitulado O Salário Está Baixo, foi um ato de audácia que confrontou diretamente a cúpula militar da época. A punição imposta foi imediata: 15 dias de prisão disciplinar por transgressão. No entanto, o que as autoridades militares interpretaram como um ato de indisciplina, uma parcela significativa da tropa e da sociedade civil viu como um gesto de extrema coragem e autenticidade. E esse episódio funcionou como um catalisador histórico fundamental, transformando o oficial em uma figura de liderança para os militares de baixa patente e pensionistas, criando assim o capital político inicial necessário para sua transição definitiva para a vida civil e política parlamentar. Em 1988, Bolsonaro iniciou sua caminhada nas urnas sendo eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro. Mas o cenário carioca foi apenas o trampolim para a Câmara dos Deputados em Brasília, onde tomou posse pela primeira vez em 1991. Pelos próximos 27 anos, ele percorreria os corredores do Congresso Nacional como um integrante do chamado Baixo Clero, um grupo de parlamentares que operava sistematicamente à margem das grandes decisões partidárias e dos ministérios. Durante quase 3 décadas, e sua atuação legislativa foi marcada por pautas corporativistas militares e discursos contundentes em defesa de valores tradicionais e conservadores. Enquanto seus colegas focavam em grandes articulações de bastidores, ele mantinha sua relevância através de aparições frequentes em programas populares de televisão que misturavam entretenimento e debate político agressivo. Em atrações como o Super Pop e o CQC, sua postura sem filtros e suas declarações polêmicas atraíam audiências massivas e constantes. Ele se apresentava como o antídoto ao establishment, usando um vocabulário direto e popular que ressoava com uma parcela da população cansada da linguagem polida de Brasília. O verdadeiro divisor de águas começou a se desenhar em 2013, quando o Brasil foi sacudido pelas maiores manifestações populares de sua história recente. O que começou como um protesto contra o aumento das passagens de ônibus evoluiu para um grito generalizado contra a corrupção e a ineficiência estatal crônica. Esse clima de revolta, potencializado pelas revelações da Operação Lava Jato, criou um imenso vácuo de representatividade no coração do eleitorado brasileiro. O cidadão médio passou a buscar desesperadamente uma alternativa que parecesse externa ao sistema político viciado. Foi nesse cenário de incerteza que o capitão reformado começou a transitar de um deputado periférico para um fenômeno de massas sem precedentes. A construção da imagem do mito ganhou força nas redes sociais, onde ele estabeleceu uma conexão direta, visceral e emocional com seus seguidores, ignorando completamente os filtros da mídia tradicional. Milhares de brasileiros passaram a enxergar nele a esperança de uma ruptura real com o passado.
Suas viagens por aeroportos passaram a atrair multidões orgânicas e entusiasmadas, consolidando uma base fiel que o levaria às portas do Palácio do Planalto. Antes de continuarmos essa jornada para descobrir como esse apoio se traduziu em votos e poder real, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. A trajetória que começou nos quartéis estava prestes a enfrentar seu momento mais decisivo e transformador. A entrada oficial na corrida presidencial de 2018 não foi apenas uma campanha eleitoral comum, mas uma verdadeira disrupção no sistema político brasileiro. Enquanto os partidos tradicionais ainda tentavam entender a nova dinâmica das redes sociais, Jair Bolsonaro consolidava uma estratégia baseada em 3 pilares fundamentais: a defesa dos valores conservadores da família cristã, a promessa de tolerância zero com a criminalidade urbana e uma guinada inédita rumo ao liberalismo econômico clássico. Foi nesse contexto que surgiu a figura central de Paulo Guedes, o economista de formação ortodoxa, apelidado de Posto Ipiranga, o conselheiro que detinha todas as respostas para os dilemas financeiros nacionais. Essa aliança entre o conservadorismo moral e a liberdade total de mercado conferiu ao candidato a credibilidade necessária perante o mercado financeiro e a elite empresarial, que viam nele a única barreira capaz de impedir o retorno da esquerda ao poder. No entanto, o destino reservava um teste de vida ou morte cruel. Em 6 de setembro de 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, a atmosfera de festa foi brutalmente interrompida por um golpe de faca certeiro. O atentado, cometido por Adélio Bispo, colocou a vida do candidato em risco iminente, exigindo cirurgias de emergência, mas transformou sua imagem pública de forma definitiva e quase religiosa. Do leito do hospital, Bolsonaro passou de um político polêmico a uma figura mística para seus seguidores, o escolhido que sobreviveu para cumprir uma missão divina de resgate da pátria. A narrativa da campanha se fortaleceu sob o signo do sacrifício e da resiliência, culminando em uma vitória histórica no segundo turno das eleições presidenciais brasileiras. A posse em 1º de janeiro de 2019 foi marcada por simbolismos, protocolos quebrados e o discurso inflamado de que a bandeira do Brasil jamais seria vermelha. Era o início de uma nova era contra a corrupção sistêmica agressiva e impune. Os primeiros anos de governo foram marcados por uma agenda legislativa intensa e polarizadora. No campo econômico, a aprovação da ambiciosa reforma da Previdência foi celebrada como um marco de responsabilidade fiscal, atraindo olhares de investidores estrangeiros. Ao mesmo tempo, os índices de criminalidade apresentavam quedas significativas, impulsionados por uma política de maior autonomia para a atuação policial e pela flexibilização do acesso a armas de fogo para cidadãos civis, sob o argumento da legítima defesa. Bolsonaro governava para sua base fiel, mantendo um canal de comunicação direto que ignorava os veículos de imprensa tradicionais. No entanto, o exercício do poder revelou fissuras na própria estrutura ministerial. O que começou como uma frente unida logo se transformou em embates internos amargos e rupturas traumáticas. A saída de ministros-chave como Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro abalou as estruturas de confiança governamentais e redesenhou o mapa das alianças em Brasília, gerando crises institucionais que testaram a estabilidade democrática nacional de fato. O maior desafio da gestão, contudo, chegou com a chegada da pandemia global em 2020. O cenário de crise sanitária internacional sem precedentes colocou o Palácio do Planalto em rota de colisão frontal, com governadores, prefeitos e instituições científicas. Enquanto o mundo se fechava em medidas de isolamento social, Bolsonaro defendia a manutenção da atividade econômica, classificando o vírus de forma minimizadora e promovendo o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. Essa postura gerou um desgaste institucional severo, resultando em embates ferozes com o Supremo Tribunal Federal sobre os limites da autoridade presidencial
e a autonomia dos entes federativos. A instalação da CPPUR da Covid no Senado Federal tornou-se o epicentro de uma guerra de narrativas exaustiva, onde as ações e omissões federais foram expostas sob holofotes críticos de todo o país. O governo, iniciado com promessas de renovação ética, via-se agora em uma dinâmica de sobrevivência política constante, equilibrando-se entre a fidelidade de sua base orgânica e as pressões de uma oposição revigorada. A polarização social atingiu níveis críticos, preparando o terreno para o confronto eleitoral de 2022. A chegada de 2022 trouxe a eleição mais acirrada da história republicana. O Brasil estava partido e o embate entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva era um confronto de visões irreconciliáveis. De um lado, o conservadorismo e a agenda econômica liberal. Do outro, o retorno da frente progressista. O segundo turno foi decidido por margem mínima, deixando um rastro de tensão. O resultado das urnas gerou um silêncio inicial vindo do Palácio da Alvorada, enquanto apoiadores bloqueavam rodovias em todo o território nacional, contestando a lisura do processo eleitoral sob forte emoção e incerteza generalizada. A transição ocorreu sob pressão institucional sem precedentes. Bolsonaro manteve uma postura de recolhimento, evitando os holofotes e deixando que aliados técnicos conduzissem os trâmites. A ausência da entrega da faixa presidencial marcou o fim de seu mandato de forma simbólica. Dias antes da posse de seu sucessor, o capitão embarcou para os Estados Unidos, estabelecendo-se na Flórida. O distanciamento físico, contudo, não significou o fim do fervor político. A distância alimentou esperanças em sua base mais radical, que permanecia acampada diante de quartéis, pedindo uma intervenção que legalmente nunca ocorreria, mantendo o país em alerta constante e vigília política absoluta. O ápice da tensão aconteceu em 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas por apoiadores inconformados. As imagens do vandalismo no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal rodaram o mundo, gerando condenação internacional e resposta judicial implacável. Embora Bolsonaro estivesse em solo americano, as investigações focaram em seu papel no descrédito das instituições. As consequências jurídicas começaram a se acumular, envolvendo processos sobre a conduta nas eleições e suposta influência ideológica sobre os atos de violência, alterando seu status de líder supremo para o de investigado pela Justiça brasileira. Após meses de exílio voluntário, o retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil em 2023 foi marcado por recepção calorosa, mas o cerco jurídico se fechava. O Tribunal Superior Eleitoral, em julgamento histórico sobre o abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, decidiu por sua inelegibilidade até 2030. A sentença retirou o capitão da linha de frente das disputas eleitorais, mas não o removeu do centro do debate. Sem poder concorrer, ele assumiu o papel de articulador da direita, viajando pelo país para consolidar candidaturas aliadas e manter viva a chama de seu movimento, provando influência persistente na formação de novas lideranças regionais. O fenômeno do bolsonarismo revelou-se muito mais do que um culto à personalidade. Transformou-se em uma força de massas resiliente. Jair Bolsonaro deu voz a um sentimento conservador latente, unindo o agronegócio, líderes religiosos e cidadãos comuns sob o lema de pátria, família e liberdade. A direita brasileira, antes fragmentada, tornou-se um bloco coeso capaz de ditar o ritmo das discussões no legislativo. O legado é um Brasil onde a polarização é a regra e o engajamento digital substituiu formas tradicionais de política, criando um exército de seguidores que opera de forma orgânica. E, independentemente das estruturas partidárias clássicas ou do cargo ocupado pelo seu líder maior no momento atual, ao observar a trajetória de Jair Bolsonaro, vemos um arco que desafia as lógicas convencionais.
De um capitão reformado a um deputado do baixo clero que leu os sinais do tempo, sua ascensão e queda representam as transformações de uma nação em busca de rumo. Seus anos no poder foram definidos por crises, reformas e uma comunicação que jamais buscou o consenso. O futuro de seu capital político é uma incógnita. Mentor de novos herdeiros ou protagonista de um retorno após o isolamento? Amado ou odiado, ele mudou a forma como o Brasil faz política, deixando uma marca que ecoará por gerações na história nacional e na alma do povo brasileiro de forma definitiva e intensa.